Esse vídeo é um convite para você desconstruir a ideia do tempo linear e passar a acessar o tempo exatamente como ele é: circular, quântico e multidimensional. Esse é mais um dos vídeos sobre os véus da ilusão e hoje sobre o véu do tempo. A gente tem uma crença que diz que o passado está lá atrás, numa linha de tempo, o presente está aqui, no momento presente, e o futuro está lá na frente. Só que isso é uma ilusão. Então esse vídeo ele é importante porque ele vai desconstruir essa ideia e você vai passar a entender de forma mais clara em qual tempo que você deve colocar a tua mente no dia a dia para que você possa acessar mais poder de criação. Porque sim, o tempo ele interfere muito no nosso poder de criação. E, claro, a gente precisa começar a compreender o que é o tempo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador, porque eu gosto bastante de trazer esses vídeos de uma forma mais didática. Então, vamos lá. O que é o tempo? Desde pequenos, nós aprendemos a ver o tempo como uma linha reta. Então, como eu disse antes, a gente sempre imagina que o nosso passado está lá atrás. E é fácil perceber isso, porque toda vez que a gente, eu pelo menos, e talvez você também, vai contar uma história do passado, a gente tem a tendência até de virar o olho para trás, né? Tipo, lá 10 anos atrás, porque a gente tem uma crença de que ele está lá atrás, numa linha reta de existência, o tempo passado está lá atrás. E a mesma coisa com o futuro. Quando a gente pensa do futuro, eu pelo menos, até dá uma fechadinha no olho, né? Assim, nossa, daqui 5 anos, alguma coisa, sabe? Por quê? Porque a gente está tentando enxergar a estrada do futuro na nossa frente. E tudo isso, ó, é uma ilusão criada por esse véu do tempo. E essa crença, o que ela nos ensina? Ela ensina que o passado já aconteceu e que não pode ser mudado, que o presente é o agora, então a gente toma as decisões aqui no momento presente, e que o futuro ele não aconteceu e que o futuro também é incerto. É isso que essa ideia de tempo nos ensina. Então a grande maioria do ser humano, ele está vivendo nesta programação de tempo linear. E uma das causas do sofrimento da vida humana é justamente essa ideia do tempo linear. Porque ou a pessoa ela está presa em situações do passado e aí ela está sofrendo pelo que aconteceu lá atrás na linha do tempo, ou a pessoa ela está com medo, está insegura e está ansiosa por algo que ela imagina que vai acontecer na estrada linear do tempo lá na frente. Então, essa ideia do tempo é um dos grandes sofrimentos da humanidade. E aí a gente precisa lembrar uma coisa que é muito importante. Você é uma partícula de consciência, assim como eu, assim como tudo que tem vida nesse planeta. Somos a partícula de consciência. A consciência, ela não existe no tempo. O que existe no tempo, o que está aqui sobre a influência do tempo, é apenas o corpo, é apenas o cérebro, que é aquele que cria os impulsos que vão decodificando as informações da mente. E uma coisa que é muito importante a gente se lembrar aqui, e eu falo em todos os vídeos, é que nós, eu, você e tudo que tem vida nesse planeta, somos uma partícula da consciência, uma partícula de consciência da consciência. A consciência suprema, fonte criadora, inteligência universal. Então, o tempo, na perspectiva da consciência, como que ele é? Para a consciência desperta, ou seja, para aquele que já entendeu que é uma partícula de consciência, da consciência suprema, divina, criadora, que está aqui expressando uma experiência como humana,
Para essa consciência desperta, o tempo não é linear, mas é multidimensional. Multidimensional significa em muitas dimensões. Então, quando você lembra intensamente de algo do passado, você volta energeticamente para aquele momento. Porque essa memória do passado, ela não está lá atrás. Ela está em um campo dimensional. Então, ela ainda continua existindo como uma realidade. Tudo está existindo em diferentes realidades ao mesmo tempo, o seu passado e o seu futuro também. Por quê? Porque é a consciência, isso está no plano da consciência. E quando você visualiza algo com emoção no futuro, você se conecta com ele energeticamente aqui no agora. Por isso que quando a gente fala de visualizar, de fazer a criação da realidade, a manifestação, a gente precisa visualizar e sentir. Por quê? Porque o sentir e o visualizar, ele te transporta para esse lugar multidimensional, que não é um lugar, um espaço físico, mas é na consciência. Então, energeticamente, você transita para o futuro ou transita para o passado. E essa multidimensionalidade da consciência só consegue perceber, primeiro, quem já estudou um pouquinho sobre a questão do tempo, quem já está fazendo um processo de despertar, que já entende que é a consciência e que o corpo físico ele é apenas um veículo de transporte que permite o movimento da vida aqui na terceira dimensão como matéria. Então, além do corpo, existem outras realidades por onde a consciência está vivenciando as experiências. E para entender melhor essa questão dos tempos dentro do campo multidimensional da consciência, tem o tempo quântico e os saltos de linha do tempo. O que significa isso? Segundo a física quântica, ela sugere que todas as possibilidades já existem. Então, quando a gente pensa no passado, passado são as experiências que você já vivenciou em algum momento da tua existência como humana. São memórias. Essas memórias estão vivas, guardadas em um campo da mente, lá no subconsciente. Então, entende que o subconsciente é um campo multidimensional, ok? E aí, a gente tem o futuro. O futuro, ele já existe também, porque tudo já existe. Então, o futuro, ele é um campo de possibilidades, que é diferente do passado. O passado você já vivenciou. Existiam lá várias possibilidades e você vivenciou uma possibilidade numa situação. Essa que você registrou no seu campo de memórias. O futuro ainda é esse campo vasto de infinitas possibilidades, que quando você chegar lá no momento presente, que não existe futuro, tudo que existe é o agora, mas como você ainda não criou isso, a gente precisa dar um nome para isso, então é no futuro. Eu vou conseguir, eu vou me casar, pronto, eu vou me casar no futuro. Só que quando você chegar lá no dia do seu casamento, vai ser agora. Você só vai casar no agora. Porém, agora você projeta uma ideia de que você vai casar no futuro, daqui 5 anos. E aí, existem infinitas possibilidades de como esse casamento vai acontecer, certo? Isso é para tudo, tá? Para tudo que está projetado no futuro. Então, o futuro, ele é um campo de possibilidades que já existem. E por quê? Porque cada escolha, cada pensamento ou emoção vai te conectar a uma nova linha de tempo. Então, dentro desse campo de infinitas possibilidades, existem várias linhas, várias possibilidades de que o seu casamento aconteça. Você acessa essas infinitas possibilidades através dos seus pensamentos, das suas emoções. E aí, como que isso acontece? Bom, digamos que eu dei o exemplo do casamento, então digamos que você está projetando uma super festa para o seu casamento. E aí a festa vai ser na beira da praia. E aí você vai criar pensamentos, vai projetar essas ideias daquilo que você tem como desejo de que seja o seu casamento. Então, de acordo com a sua vibração,
E de acordo com as escolhas que você vai fazendo conscientemente, você pode mudar essa linha do tempo acessando realidades mais elevadas. Então, o que significa isso? Quando a pessoa pensa que vai fazer um casamento na beira da praia, existem várias possibilidades. Primeiro, naquele dia lá no futuro, que vai ser o agora, pode ser que esteja chovendo. Nossa, gente, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um carro passando aqui na rua vendendo alguma coisa. Então, talvez vocês vão ouvir aqui no microfone o cara vendendo alguma coisa. Se vocês ouvirem, desculpa, não vou parar de fazer o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Então, dependendo de tudo que você está pensando e as ações que você está tomando aqui no momento presente, são as linhas do tempo, do futuro, que você está acessando também. Então, tem lá a projeção da linha do tempo que vai chover, tem a projeção da linha do tempo que não vai chover, tem a projeção da linha do tempo que você vai criar um plano B caso chova. Então, você vai fazer ali ao ar livre, mas vai ter um salão na frente, que caso chova, você vai correr para o salão da frente. São possibilidades. E essas possibilidades todas já estão acontecendo. Porque tudo já é e tudo já está acontecendo em linhas de tempos, em campos multidimensionais diferentes. Tá, eu sei que parece maluquice, mas é assim que funciona. Tudo que você imagina aqui já é uma projeção da mente, por isso que já está criado. Uma vez que você pensou, já está criado. Se vai manifestar ou não, depende de muitos outros fatores, mas uma vez que o pensamento foi lançado, ele já está criado. Então, ele já foi para um campo multidimensional a partir do momento que você expressou esse pensamento, sentimento, enfim, tudo. Tudo começa com pensamento. Você não consegue sentir se não tiver um pensamento antes. Você não consegue falar se não tiver um pensamento antes. Não existe uma emoção sem um pensamento que veio antes. Não existe uma ação sem um pensamento que veio antes. É dessa forma, didaticamente falando, que você vai projetando, acessando essas linhas multidimensionais. Então, você vai criando essas infinitas possibilidades dentro desses campos. E aí, o que acontece? Quando a pessoa ela está presa na ideia do tempo linear, ela acaba vivendo, criando para a sua vida uma espécie de prisão mental. E essa prisão mental, ela cria culpa, porque a pessoa está presa no passado, ela cria ansiedade, porque a pessoa fica com foco no futuro, ou ela cria desconexão, que é a incapacidade de viver o agora. Então, quem está preso no passado ou quem está preso no futuro, não consegue prestar atenção no aqui, no agora, não consegue prestar atenção no momento presente. E o momento presente passa a ser um problema para essa pessoa. Então, a única coisa real é o momento presente. E é nele que tudo pode ser curado, transformado ou criado. E quando a gente fala de momento presente, nós não estamos falando do hoje. Por exemplo, hoje é dia 3/5 de 2025. Não estamos falando do hoje, estamos falando do agora. Então, um segundo passou aqui no relógio, é passado. Um segundo ainda não chegou, é futuro. Então, o agora, ele é algo que ele precisa ser sentido para ser percebido. A maioria das pessoas estão vivendo hoje, porém não estão vivendo no agora, estão vivendo o hoje. Mas a mente dela está pensando em alguma coisa do passado, ou a mente dela está pensando em alguma coisa do futuro, enfim, ela não está expressando ou apreciando o momento do agora. E tem uma coisa, quando você está no agora, não existe pensamento. Para e fala assim, tenta se focar no agora. Não tem pensamento, é impossível. É impossível você pensar quando a tua mente realmente centraliza no agora. Faz esse exercício aí que é fenomenal. Então, nessa realidade, existem dois tempos. Existe o tempo cronológico,
que é o tempo, que é uma ferramenta para a mente. Então, a mente ela precisa deste tempo para se organizar. Então, o tempo que a gente usa o relógio, o tempo que a gente usa os calendários, o tempo que a gente usa as agendas, esse é o tempo cronológico, é o tempo da mente. E existe o tempo quântico, que é um campo multidimensional acessado pela consciência. O tempo cronológico, ele é criado, ele foi criado. Tanto que nós temos diversos calendários que já foram modificados. Porque tem o calendário maia, porque tem o calendário asteca, porque tem o calendário Atlantis, porque tem o calendário romano. O que a gente segue é o calendário romano. E tem o tempo que ninguém muda, que ninguém altera, que é o tempo quântico. Então, é neste tempo quântico que a gente deveria focar a nossa vida. Então, no tempo quântico, o tempo ele é maleável, ele é energético e ele é criativo. No tempo quântico, você não está preso ao passado e nem à ansiedade do futuro. No tempo quântico, você é um ser atemporal, vivendo uma experiência temporal para evoluir. Então, esse ser que eu estou chamando de partícula de consciência, que é a nossa essência divina, nosso eu superior, o espírito da fonte criadora, ele é atemporal. Por quê? Porque ele é eterno. Então, se eu sou um ser eterno em essência, não existe tempo para mim. Por quê? Porque eu estou na eternidade. E é nesse lugar, nesse entendimento aqui, que nós estamos presos, ou a maioria de nós estamos presos. Por quê? Porque quando a gente desceu, a gente esqueceu dessa atemporalidade da consciência e a gente passou a se identificar só com a experiência temporal ilimitada. Foi aí que o véu do tempo ele foi criado. Então, o que é o véu do tempo? É a ilusão de que o tempo é linear. Então, esse serzinho, ele nasce e aí, dependendo de onde ele nasceu, ele vai seguir um protocolo de existência, de sobrevivência. Eu nasci no Brasil, eu sigo o protocolo de acordo com a sociedade onde eu nasci, com a família onde eu nasci, com a escola que vai me educar. Se é uma pessoa que já nasce num país como um país muçulmano, por exemplo, eu estou aqui no Egito. Aqui no Egito é um país muçulmano. O protocolo é diferente do protocolo que eu recebi nascendo no Brasil numa religião católica. E isso tudo é a nossa vida. Então a gente vai viver de acordo com os protocolos. A gente até vai mudar o protocolo no meio do caminho. Eu deixei de ser católica, eu mudei o protocolo e estou seguindo outro protocolo. Então, a gente tem a experiência da vida, onde a gente vai seguindo os protocolos, que são os padrões, as crenças, enfim, a programação, até morrer. Por quê? Porque se acredita que existe morte ainda. Hoje, eu não acredito mais na morte, eu acredito que tem uma passagem. E olha, tô começando a acreditar que a gente pode ser eterno aqui na Terra. É uma outra história, para um outro vídeo, mas vamos continuar aqui. Nascer, viver, morrer. Essa é a ideia do tempo linear. Então, nós somos ensinados que o passado está fixo, o futuro é desconhecido e o presente é um ponto entre os dois. É como se o presente não tivesse muito significado para a maioria das pessoas, por isso que elas não prestam atenção. Elas são movidas pelo passado e pelo futuro. A maioria é assim, por isso que a maioria não consegue criar a realidade que deseja, porque está presa em um lugar da mente que acredita que o que é fundamental na sua vida é o que ela viveu ou o que ela ainda vai viver no futuro. E o que uma consciência desperta, ela consegue perceber nessa questão do tempo e do véu do tempo. Então vamos lá. O que uma consciência desperta consegue perceber? Que o tempo não é linear e sim multidimensional. Que todos os tempos eles coexistem agora, que a consciência pode acessar memórias do passado, possibilidades futuras e estados paralelos, tudo no momento presente. Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, de terapia, onde a pessoa traz um trauma e a gente faz um exercício
de levar essa pessoa lá para o momento do trauma, energeticamente, ela entra naquele acontecimento no agora. Tanto que ela sente praticamente as mesmas reações emocionais que ela sentiu lá atrás. Por quê? Porque ela entra naquilo que está acontecendo. Então, aquilo que no tempo linear estava no passado, quando você entra em um exercício que você acessa através do agora a informação, você vive, experimenta aquela informação, aquela situação no exato momento em que aquilo está sendo aplicado, aquela terapia está sendo aplicada, aquele exercício está sendo aplicado, ela acessa esse campo multidimensional através da mente, através da informação que ficou armazenada lá no subconsciente. Então, digamos que você é a pessoa que tem esse trauma do passado e você, através de um exercício, você vai e acessa essa linha de tempo multidimensional aonde isso está acontecendo agora. E você vai lá e você ressignifica, você cura, você muda essa história do passado. O que isso significa? Significa que você rasgou o véu do tempo. E o que muda quando uma pessoa rasga o véu do tempo? Você se liberta da sensação de sofrimento, você aprende a co-criar em harmonia com o universo. Por quê? Porque se você fez um negócio desse, você foi lá e resolveu um trauma do passado, você vai aplicar isso para tudo na sua vida, porque você sabe o caminho. Puxa vida, é só eu fazer esse exercício agora, acessar essa memória que está no meu subconsciente, entrar na memória, entrar na situação e alterar a situação. Eu posso fazer isso para tudo. Você acessa linhas de tempo mais elevadas. Aqui a gente já começa a se aprofundar. Fui ali na infância e resolvi uma história do passado. Eu posso ir para outra vida, posso acessar uma vida do passado e resolver outra questão. Então a gente começa a acessar linhas de tempos mais elevadas, tanto para o passado quanto para o futuro. E o mais importante, você se reconecta com o ritmo da alma que é atemporal. Então, a partir dessa tomada de consciência, desse despertar, a vida de uma pessoa, ela muda completamente. Por quê? O tempo nunca mais vai ser um problema para essa pessoa. Então, tem pessoas que estão presas na ideia do futuro porque se sentem velhas demais para fazer alguma coisa. Ou se sentem velhas demais para resolver o passado. Uma vez que a pessoa se desperta para essa ilusão do tempo, ela se cura dessa ideia também e ela sai, ela se torna liberta, ela não vai mais ficar presa a ideias sobre o tempo. E vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito, minha experiência, tá? Eu acredito que quando você sai dessa ideia do tempo linear, da ilusão do tempo linear, inclusive você para de envelhecer. Gente, eu percebi que nos últimos 10 anos, o meu processo de envelhecimento, ele está muito lento. Para quem não sabe, eu tenho 51 anos. Não fiz operação plástica até hoje. Nada disso, tá bom? Meus cabelos estão brancos, tem um branquinho aqui. Eu pinto o cabelo? Eu pinto o cabelo. Mas eu tenho um corpo muito saudável para a minha idade. E eu não vou na academia, mas eu faço yoga em casa. Enfim, eu tenho, claro, botei botox aqui, eu passo botox aqui a cada 6 meses. Mas, o que eu quero dizer? De alguma forma, eu me sinto jovem. A minha mente se sente jovem e o meu corpo, ele responde a isso. Então, eu acho que tem a ver com essa ideia de você entrar nesse campo de tempo multidimensional. Eu quero fazer um exercício com você agora para você tomar consciência disso. Então, a gente está aqui vivendo e se a gente olha para o passado e se a gente olha para o futuro, a gente vai ver que a gente tem questões para resolver, certo? Todo mundo tem, que seja uma conta para pagar. Se você focar no aqui e no agora, respirando, faz uma respiração profunda e
E traz a consciência para o agora. Percebe que não tem nada acontecendo? Tudo é extremamente perfeito. Não tem problema. Não tem conta para pagar. Existe uma totalidade de existência. Eu até me sinto expandida, me sinto grande, enorme. Percebe que existe uma sensação de unidade com o universo? Percebe que existe um campo vasto de um vazio, mas é um vazio que te completa? Esse é o campo do agora. É esse estado de plenitude. Então, vivenciar o agora é vivenciar um estado de plenitude. E aí você vai aprender a fazer isso com os olhos abertos, lavando louça, fazendo as suas coisas. E é possível, tá? Eu treino pra caramba pra ficar nesse estado nos meus dias. E é maravilhoso. É claro que eu não consigo ficar 24 horas. Ah, quem dera eu pudesse. Mas os momentos que eu consigo durante o dia são milagrosos. Espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo.